Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Neto e hoje nós vamos continuar nossa aula de produção de frutas, né? Na aula 3. Vale lembrar, pessoal, que esse fluxograma, às vezes vocês estão preocupados que é muito conteúdo, né? Que para hortaliça vai ter a mesma coisa, plantas aromáticas. Não, pessoal, fiquem calmos, tá? É esse fluxograma que a gente fez, que eu estou detalhando para vocês, né, certinho, ele é bem concentrado para tudo. Então, isso serve tanto para plantas de hortaliças, né, quanto plantas aromáticas. Então, quando chegar nelas, a gente não vai ver tudo isso de novo, não. Isso aí vale para todas, tá? Então, até aqui vale para todas, né? Só que a parte de colheita e pós-colheita, é aí que a gente vai entrar mais massivo em frutas, né? Com as nuances de cada uma daquelas frutas que a gente selecionamos, né? Que são mais fáceis para desidratar e falar sobre o que é a pós-colheita, quais são as técnicas de colheita, quando colher, como colher. Tem frutos que você pode colher que ele vai amadurecer depois de colhido, tem frutos que não, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas até então, essas práticas de fluxograma é aplicada a todos, tá? Então fiquem tranquilos, né? Espero que vocês gostem. Pessoal, não deixe tirar dúvida. Tem muito colega mandando mensagem, estou achando muito bacana, tá? Nos fóruns, e-mails, tudo mais. Então não deixem de perguntar, tá certo? Bem, naquele fluxograma, né, que nós fizemos, né, vamos continuar de onde paramos, né? Na parte de fertilizantes, macro e micronutrientes, tem a aula completa, né, de solos e sistemas agroecológicos que eu disponibilizei para vocês. Vale a pena ver, né? Mas vou falar um pouquinho mais aqui, né, sobre a importância disso, né? Macro e micronutrientes, o que é? Bem, os fertilizantes são fontes externas, né, de nutrientes disponibilizados no solo para a planta, né? Então ela vai absorver isso. O fornecimento desses nutrientes para a planta deve ser realizado de forma parcelada. É aquela historinha que eu já contei para vocês. Não adianta nada você chegar e disponibilizar tudo, né? Porque a planta não vai ter essa necessidade daquele tanto de nutriente naquele momento. Você pode causar uma toxicidade na planta, a gente fala queima por fertilizante, porque o fertilizante é um sal, né? Então ele puxa a água, né? Por uma pressão osmótica, o meio que tem mais concentrado, o meio menos concentrado vai ter esse fluxo de massa, né? E é a mesma coisa com a gente, né? Você comer tudo que tem que comer no dia de manhã não vai adiantar nada, né? À tarde você vai ficar com fome, à noite com fome. Então, assim, é bom você parcelar a fonte de alimentação para a planta, assim como para nós, né? Então, você tem que ter em mente que você tem que disponibilizar de forma desagregada os nutrientes, né, ao longo do tempo, né? E cada planta tem um tempo diferente, uma necessidade diferente, né? E às vezes se você coloca demais o nutriente, ele pode se perder. O solo pode absorver pelas partículas, né? Ou perder por lixiviação, que é a perca por água, né? A água por irrigação, por chuva, né? Fonte natural, ele vai levar aquele nutriente embora. Ou percolação. O que é a percolação? O nutriente está na parte externa, ele vai para a parte mais inferior do solo. Você perde, porque às vezes a raiz não consegue chegar até lá. Tá bom? Então, em termos, né, macro e micronutriente não quer dizer o tamanho da partícula, se macro é maior ou micro não. Quer dizer a quantidade que a planta precisa. Tá naqueles vídeos de adubação que eu passei para vocês essas. Né? Então, o macro, a planta precisa de maior quantidade e o micro em menor quantidade. Quais são os macronutrientes, professor? Hidrogênio, carbono, oxigênio. Esses não são minerais, esses vêm da água e do ar, tá bom? Nitrogênio, fósforo, potássio, silício, cálcio, magnésio e enxofre. Esses são os macronutrientes. São os micronutrientes. São demandados pela menor quantidade pela planta. Ferro, cobre, zinco, molibdênio, magnésio, né, desculpa, manganês, boro, cloro, níquel e sódio, tá certo? Então, o que a ausência do macro micronutriente causa na planta? A gente pode enumerar várias, né? Só que o principal são as deficiências visíveis, né? Que você consegue ver, né? Nanismo, que a planta fica pequena, perda de produção, frutos pequenos. A folha, ela apresenta sintomas, né, de clorose, igual que nessa imagem, que são folhas de milho, que você vê deficiência em alguns nutrientes. E às vezes o problema é que você confunde deficiência nutricional com alguma doença.
Então a gente tem que saber diferenciar muito bem as duas coisas. Uma coisa é deficiência nutricional, outra é doença, mas parece muito. Mas qual que é o problema da clorose? A clorose, pessoal, é quando a planta fica amarela. E isso identifica como diminuição dos índices de clorofila. E a clorofila é muito importante, por quê? Porque através da clorofila que a planta produz a fotossíntese, né, os fotossimilados. Esses fotossimilados é que vão para os frutos, deixando eles bonitos, viçosos e tudo mais. Então, se a planta tem deficiência nutricional, é inerente que ela vai produzir pouca clorofila, pouco fotossimilado, então a diminuição da produção, tá certo? Como vimos, né, a falta de qualquer um desses nutrientes, ou até mesmo o excesso, né, provoca complicações nas plantas, chamada deficiência ou toxicidade. A deficiência é a ausência e o muito, né, o acúmulo de nutrientes no solo pode causar toxicidade, por ser um sal, tirar água e tudo mais. Muitas vezes confundindo com doenças de plantas, como eu falei para vocês. Cada nutriente ele apresenta um sintoma de toxicidade e um sintoma de deficiência em cada cultura. Então, cada cultura tem um sintoma de toxicidade ou deficiência nutricional. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tá certo? A planta bonita, pessoal, é uma planta verde homogeneamente, dizendo, né? Sem sanidade de folha, enfim, né? Então, existe a lei do mínimo, né? O que é a lei do mínimo? A lei do mínimo, que está naquela aula que eu passei para vocês, é um nutriente que em menor quantidade disponível vai ser o fator limitante da produção. Então a gente tem aqui 3 barris, né, com a plantinha de milho plantada, onde no primeiro a gente tem o nitrogênio sendo que tem menor disponibilidade. Então os outros estão vazando ali, né? Então a essência, né, da solução de solo que a planta absorver está sendo afetada ali. No segundo barril a gente tem o fósforo. Então o fator limitante da produção está sendo ali. E na terceira imagem a gente tem todos os macronutrientes disponibilizados de forma correta. Então não tem o escape produtivo ali, né? Então essa imagem ilustra muito bem isso, a lei do mínimo, que é o fator limitante da produção. Então o correto é fornecer na quantidade certa, no momento certo, os macronutrientes para a planta, ok? Então a gente tem as fontes externas de fornecimento, né? Professor, o que é fonte externa? Ela pode ser qualquer fonte externa, e só que cada fonte tem uma porcentagem diferente de um macro ou micronutriente. Por exemplo, a ureia, né, é muito utilizada na adubação de cobertura, ou até mistura para adubação de plantio. Ela tem 40% de nitrogênio, então a cada 100 kg de ureia a gente tem 40% de N. Superfosfato simples, ela tem 18% de P, ou seja, em 100 kg de superfosfato simples, você tem 1,8 kg de fósforo. Sulfato de amônio, 20% de N, tá certo? Então, é muito comum a gente usar esses nutrientes com fontes diferentes, né? Por exemplo, ou o sulfato de amônio ou o sulfato ou ureia, são duas fontes de N. Vai depender da cultura. O que é o problema? Às vezes pode ser muito volátil, pode se perder pelo ar, no caso do nitrogênio, perder no solo, né? Você tem o sulfato de potássio, 60% de K. Ah, professor, você está falando só de adubos minerais. Por exemplo, esterco bovino. A cada 100 kg de esterco bovino, você vai ter 5 kg de N, 2,5 kg de potássio e 5 kg de fósforo e 5 kg de potássio. Mas por que isso é interessante? Bem, se você sabe que a sua cultura precisa de 10 kg de nitrogênio por metro quadrado, você vai usar o quê? 200 kg de esterco bovino você vai suprir. E, lógico, é algo hipotético, né? Mas você pode intercalar as duas coisas. Você pode diminuir um pouco a quantidade de sulfato de amônio disponibilizado no solo e usar um pouco de esterco bovino, né? Pode fazer essas duas coisas. E, por exemplo, o adubo mais comercializado na história do mundo, o NPK, na fórmula 4,14,8. O que significa a fórmula 4,14,8? Significa que 100 kg daquele NPK na fórmula 4,14,8 vai ter 4% de N, 14% de fósforo e 8% de potássio, ok? Então, quando usar e quanto usar e quando usar? Aí a pergunta de R$1 milhão, né? Outra delas, né? O ideal, pessoal, é análise de solo e recomendação do profissional. Então, fazer análise de solo e recomendação do profissional para saber o quanto usar e quando usar e as fontes que usar é o ideal. Mas você não tem como fazer isso, vai no modo paliativo. Existem as receitas de bolo para cada cultura. Então, vale a pena pesquisar na internet quanto de fertilizante usar para cada cultura, para cada espaço, tá certo?
Mas nesse caso, pessoal, eu não recomendo, né, até profissionalmente não recomendo, porque não é o ideal. O ideal é análise de solo e recomendação de um profissional, tá certo? Então, a adubação, a gente tem duas adubações, né? A adubação inicial de cobertura. Geralmente, para culturas anuais, como as oleráceas, você tem uma quantidade X de adubação de início do NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, que é para dar um start na planta. Porque até então a planta emergiu, ela está usando suas reservas dos seus tecidos de reserva, segmentos e mais, né? Então até ali tudo bem. Então ali ela formou raiz, ela vai começar a absorver do solo. Então ela precisa de nitrogênio, fósforo, potássio disponível para ela startar, crescer e desenvolver. E a adubação de cobertura serve para o seu desenvolvimento e produção durante o ciclo da cultura. Em culturas de ciclo perene, como as frutíferas, né, você tem várias coberturas. Né? Só que, por que N e por que potássio? Porque tem uma questão de fotoassimilados. O nitrogênio ele está presente dentro da molécula de clorofila. Então, quando ela desenvolve, né, a gente tem os estágios da planta fisiológica. Desenvolvimento, né, e diferenciação. Né? O que é desenvolver? O crescimento. E a diferenciação é quando inicia o processo de frutificação, florescência e frutificação. Então ela precisa de muito N para atender a demanda das moléculas de clorofila. Pense bem, pessoal. Porque quanto mais produção de fotoassimilado, maior produção de frutos, sementes, tá certo? E o potássio tem muito a ver com a questão dos açúcares solúveis, tá bom? Então, por exemplo, tem uma piada que a gente conta, por que a melancia no cemitério ela é muito doce? Porque ela tem muito potássio, né? Então, isso são fatores determinantes. E na agricultura, quando você chupa uma laranja muito azeda, é porque está tendo deficiência de potássio. Um mamão muito amargo, deficiente de potássio. Então, isso são fatores determinantes na produção, tá certo? Agora vamos para outro ponto daquele fluxograma, sistemas de irrigação. Sistema de irrigação, para que serve? O sistema de irrigação ele serve para suprir a demanda de águas para as plantas de forma artificial. A forma natural nós temos as chuvas, índices pluviométricos, tá bom? Solução de solo. Por que é importante a irrigação? Quando você fornece água para o solo, você cria uma solução de solo. O que é essa solução de solo? São nutrientes mais água. Sem isso, a planta não consegue absorver. Então, a falta de água, além de uma questão mecânica da planta, né, uma estrutura mecânica, que a gente fala, a água tem uma formação mecânica. O que é isso? Ela se sustentar, manter sustentável. Né? Já viu quando você não irriga a planta, que ela murcha? Então aquela dela está perdendo o quê? A turgência. Né? Nos vasos dela de condução, que são o xilema e o floema, está faltando água. Então você vê a planta murchar. Mas quando você tem a água nutriente, facilita a absorção pelas raízes, é conduzido pelos vasos de condução, né? que é o xilema no caso, leva até o dreno, né? Que no caso ali um dreno seria a folha, só que a partir que ela absorve, a folha se torna uma fonte. Fonte de quê? De fotoassimilados. Então, você está levando nutriente para um dreno que é a folha produz o fotoassimilado com aquela água, aqueles nutrientes. Esse fotoassimilado vai voltar, né, pelo floema e vai para outro dreno, que no caso seria os frutos e as sementes. Esse é o sistema fisiológico da planta, tá bom? Mas por que é importante a irrigação? Além da parte de sustentação mecânica, além da parte de nutrição da planta, por uma questão de produção, pessoal. Porque a maioria dos frutos, a maioria percentagem dele é água. Então, só tem água disponível, você tem o quê? Um fruto bem hidratado, bem nutrido e tudo mais, tá? E tem alguns pontos interessantes que a gente tem que avaliar. São murcha permanente e capacidade de campo. O que é uma coisa e o que é outra? A murcha permanente é um ponto que a planta chega que não tem volta. É uma murcha que não volta mais. Mas como que isso acontece? Pensa bem, pessoal. As plantas respiram, né? Elas fazem trocas gasosas. Então, quando ela abre os seus estômatos, né, para liberar gás, acaba saindo água também. Mas essa água é compensada pela água que está no solo. Né? Só que quando não tem essa água no solo e a taxa de evaporação é maior, não tem uma compensação de água. Então ela entra e murcha. Né? Então é muito importante você sempre disponibilizar água para a planta. Não afogar elas, porque até o excesso pode causar isso.
Professor, mas matar a planta afogada? Pode, pessoal. Por quê? Naquela aula que eu mostrei para vocês essa, tem a composição do solo. Você tem 50% de minerais na matéria orgânica, 25% de água e 25% de ar. Então, quando você aumenta demais essa concentração de água, você acaba impedindo a raiz de absorver água, né? Ela não tem a respiração ali também, não tem as trocas gasosas. Então, você acaba também causando murcha permanente na planta. E a capacidade de campo é a capacidade máxima do solo em reter água. Vamos dizer assim, os 25% certinho. Ali que é o ideal, né? Mas para isso, pessoal, é sempre interessante você contactar um profissional da área para fazer todo um plano de sistema de irrigação para você, tá certo? Porque é muito complexo, tá? Então, se você quer produzir de forma profissional, né, em grande escala, tem que ter um profissional para montar um sistema de irrigação, beleza? Então, vamos falar dos tipos de sistemas de irrigação. Pessoal, a gente pode agrupar em 4 grandes grupos, que são sistema de irrigação por aspersão, localizada, subterrânea e inundação. O que é cada um? Aspersão é uma simulação de chuva artificial direcionada, que jorra pequenas gotículas de água absorvidas pelo solo, exemplo, pivô central e aspersores. Qual a desvantagem desse sistema? Você tem um uso muito maior de água, que você vai perder para a atmosfera, e questão de doenças foliares, tá? Doenças fúngicas e bacterianas se beneficiam muito de folhas molhadas, tá certo? Localizada é uma das técnicas mais utilizadas e mais vantajosas no meu ponto de vista, principalmente nas áreas mais secas, onde você tem uma economia de água, onde você fornece a água na quantia certa, localizada na raiz da planta, você forma o bulbo úmido, né? Que é aquela estrutura de solo úmida, onde tem a raiz, e ali você consegue fazer uma solução de solo, tá? É muito mais eficiente, você não atinge as folhas, né? Você perde pouca água para a atmosfera, então você evita o desperdício de água e a questão de doenças nas folhas das plantas. Exemplo é o gotejador, microaspersor e o chique-chique, tá certo? O outro modo é a inundação. A água é conduzida para a infiltração pela superfície do solo. É um método muito desvantajoso porque causa muita erosão do solo e causa muito desperdício em água. Mas é muito utilizado ainda em plantação de arroz no sul, na Ásia, né? Onde você tem a inundação completa, a gente fala tabuleiros, tá bom? E a subterrânea, que é o método mais avançado, é um método israelense, né? Onde você tem essas raízes de gotejamento, só que no subsolo, na região da raiz. Ela economiza mais água, né? Você consegue fazer fertirrigação, que é o fornecimento de minerais pela água, né? Nos outros também você consegue, só que esse você é mais efetivo, tá certo? Então aqui um exemplo na primeira imagem do microaspersor subterrâneo, né? Vê aí a válvula que disponibiliza água para a planta. Você tem outra imagem, inundação em arrozais, aspersores, gotejamento e pivô central, tá ok? Agora vamos para outra parte daqui do nosso fluxograma, produção de muda ou aquisições. Pessoal, produção de mudas. Mudas produzidas por sementes são chamadas de pé franco, é um termo, é bom vocês gravar isso, né? A semente ela é oriunda da fecundação de um gameta masculino, o grão de pólen, com um gameta feminino, o óvulo. Vou tomar uma aguinha aqui, né? Ou seja, é um meio de produção sexuado. Então, o meio de propagação de muda por semente é um meio de propagação sexuado. Ou a gente tem também por parte vegetativa. Esse meio de produção é utilizado por parte vegetativa das plantas, como rizoma, estolho, bulba, haste, células meristemáticas. Essa só é feita em laboratórios, que a gente fala clones, né? Mas na verdade, todos esses meios são clones. Por quê? Porque é uma parte vegetativa da planta, né? E vocês lembram que eu falei a questão de diferenciação, produção da planta? O bom de você utilizar mudas por partes vegetativas é porque você já pega a planta com aquela idade fisiológica, né? Que ela já tem uma diferenciação mais avançada e a produção ela antecede. Como, professor? Por exemplo, se você planta um pé de goiaba por semente, né? Você vai demorar 5 a 8 anos para produzir. Enquanto com a muda de clonagem ou por outro meio de meio de reprodução assexuada, você tem uma produção dentro de 2, 3 anos. Então você acelera a produção. Por quê? Porque a idade fisiológica daquela planta está igual de onde ela foi retirada. Entendemos?
Então, qual que é a desvantagem de produzir mudas? Eu posso citar inúmeras, tá? Primeiro, a semente que você adquire tem que ter qualidade, vigor, qualidade genética, né? Não adianta nada você chupar uma laranja e tirar e produzir achando que vai ter o mesmo vigor daquilo. É muito complicado, porque ali foi formado gameta, teve cruzamento e tudo mais. Você pode ter o risco de contaminação de doenças por conta de contaminação vertical, né? Eu posso citar um exemplo para vocês, é o vírus em alho. É um problema muito grande. Então, esse é um problema você, às vezes, de pegar um alho ali e plantar. Pessoal, eu estou falando isso para grandes escalas, né? Questão comercial. Né? Você pode plantar o alho que você tem muitos anos, vai plantar, beleza, né? Só que economicamente às vezes pode ser inviável pela questão genética de vigor, tá? E demanda muito tecnologia para ter sucesso na produção de mudas por semente. Por quê? Você tem que ter uma estrutura muito boa, né? Produção de substratos. Existe uma ciência, uma tecnologia de produção de mudas, então é algo muito complexo. E outra coisa é você não vai ter homogeneidade na lavoura. Por quê? Você vai ter várias variabilidades genéticas ali. Vai ter planta mais alta, planta pequena, fruto maior, fruto pequeno. Então o certo é você ter uma homogeneidade no seu produto, tá bom? Adquirir mudas. Eu acho que é o melhor meio, o meio mais vantajoso. Por quê? Porque você vai adquirir mudas com qualidade, né? Com uma certa tecnologia, alto potencial de produção, resistência a doenças de plantas, né? Enfim. E você vai ter uma homogeneidade na plantação. Mas sempre, pessoal, compre mudas de viveiros certificados de boa índole, tá? Que às vezes a gente quer comprar muda, mas compra de um viveiro ruim, não adianta. É melhor você produzir por semente, tá certo? Agora vamos falar sobre os tratos culturais, né? Na fruticultura e de modo geral em todos, né? Mas eu foquei mais em fruticultura, porque em tratos culturais difere, né? Em oleráceas e plantas aromáticas. Você tem as podas, né? Dentro das podas você tem a poda de formação, que é a realização de podas em plantas mais jovens, né? Eliminando brotos ladrão que sugam seiva. Na verdade, você vai ter uma herbarização das suas plantas, não é ideal, né? Então, essa poda é muito interessante porque essa poda ainda pode ser poda de formação, né? Onde você elimina esses brotos e você tem uma planta mais arejada. É muito interessante. Por exemplo, em mangas, você consegue diminuir muito a incidência de pragas e doenças fazendo esse tipo de poda, porque você permite a entrada de ar e de raios solares que neutraliza essas doenças e pragas, tá certo? Você tem a poda de limpeza, que é feita para retirar ramos secos, ramos atacados por pragas ou doenças, ramos ladrões e improdutivos. Né? Aqui você também tem um ramo ladrão. O que é o ramo ladrão? É aquele ramo que brota nas laterais, não sendo da haste principal, no pé, que ele só vai sugar a seiva, ele não vai ter fundamento, ele vai ser improdutivo. Então é bom eliminar ele para você concentrar as seivas para os ramos principais. Tá? Poda de rejuvenescência ou poda drástica. Esse tipo de poda pode ser realizado em várias culturas, por exemplo, abacate, manga. É quando a planta está bem velha, não está produzindo quase nada. Então você faz uma poda drástica e vem com os brotos, né? E você mantém só um. E a poda de condução, que consiste na realização de poda para que possa conduzir as plantas em uma direção ou um formato. Muito utilizado em pessegueiros, maçanheiras, né? Videiras, enfim. Outra trato cultural são as capinas, que é a eliminação de plantas espontâneas ou plantas daninhas, impedindo que elas possam competir com as plantas cultivadas. Porque, pessoal, a gente tem que pensar que as plantas elas estão competindo pela vida, né? Então, você eliminando essas plantas daninhas, elas não vão competir com água nem nutriente com as plantas cultivadas. Só que nem tudo são flores, né? As plantas daninhas elas têm umas vantagens, por exemplo, elas protegem o solo contra a ação da chuva, do vento, né? Só que você tem que manter ela de modo controlado, podada. Elas podem ser feitas de forma manual, arrancar com a mão mesmo, mecânica, no caso seria roçadeiras, né? Mecanizadas. O manual também é enxada, tá, gente? Ou química, que é a utilização de herbicidas, como glifosato, 2,4-D, enfim. Só que eu não recomendo, pessoal, porque existe o risco, né, de contaminação e o risco de fitotoxicidade na planta. Por exemplo, se você abrir um pote de 2,4-D perto de uma moeira, ele morre, porque é muito sensível, tá bom?
Outro ato cultural é o desbaste, que consiste na eliminação de frutos muito pequenos com alta concentração de frutos, permitindo a produção de frutos maiores com maior qualidade. Por exemplo, você tem uma inflorescência ali, né? No caso que eu coloquei a goiaba. Você está vendo essas 3 goiabinhas? O ideal é você tirar essas 2 menores e manter só uma. Por quê? Essa seiva aqui para as outras 2 vai para ela e você tem um fruto de maior qualidade, maior vigor. Isso você pode fazer em qualquer fruto. Mamão, né? Manga. Ou, por exemplo, você tem um cacho gigantesco de uva, assim, um cacho, né? Você elimina as menores, né? Porque você vai concentrar mais os frutos naquilo ali. Ou frutos pequenos, frutos doentes, você elimina, tá bom? Proteção de fruto. É a utilização de material próprio para proteger os frutos de ataque de insetos ou doenças. Diminuir o uso de agroquímicos. Como que isso é feito? A gente pode fazer com jornais, pode ser feito com saquinhos de polietileno próprio, TNT, são próprios, tá? Você compra e acopla. Qual que é a vantagem disso? Você não vai utilizar agroquímicos, o fruto vai ficar mais saudável, você vai ter uma segurança alimentar maior. E é muito interessante, já fiz isso muito, pessoal. E assim, a qualidade é diferenciada, principalmente em goiaba. Você não tem broca, você não tem ataque de fungos, tá certo? Polinização. Isso é muito utilizado no maracujazeiro, mas pode ser utilizado em outras culturas, por exemplo, mamão, né? Enfim, consiste na realização de polinização de modo artificial das plantas frutíferas, de modo a aumentar a produção e evitar perdas por falta de polinização. Pode ser feito com dedo úmido, com algodão, com auxílio de pincel, com tonete, né? Você vai de flor em flor polinizando. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, pessoal. Quanto uma flor for polinizada em maior concentração, maior vai ser a produção de sementes. Maior produção de sementes, você tem maior produção de auxina, que é um hormônio do crescimento na planta. E isso vai causar o quê? Um aumento do fruto, né? Então, o fruto bem polinizado ele tem maior concentração de tegumentos, maior concentração de massa. Isso é muito interessante, certo? Então, a outra parte daquele fluxograma que eu falei para vocês é o manejo integrado de pragas e doenças, né? Mas aí, pessoal, eu vou deixar esse link de aulas desses e uma outra que é parte de legislação e certificação orgânica, para quem se interessar. Então, aqui você tem manejo integrado, que é o conceito, como funciona, manejo integrado de doenças, manejo integrado de pragas, manejo integrado de plantas espontâneas e a legislação de certificação orgânica, desculpa. E é muito importante vocês verem esses vídeos, são vídeos curtos, muito interessantes, vão abrir muito a cabeça de vocês para isso, tá certo? Bem, pessoal, por hoje é só. Então, a gente vai voltar na próxima aula, com a nossa última aula na parte de frutos, que é a parte de colheita e pós-colheita, e aí direcionado, né, às culturas que selecionamos, como abacaxi, figo e tudo mais. E eu vou gravar um vídeo para vocês como fazer muda de modo assexuada de figo, tá? É um vídeo extra, vocês vão aprender de forma super simples e muito bacana, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado, não deixe de tirar dúvida, tá? Um forte abraço, um beijo para todos e fiquem com Deus.